Nós nos conhecemos dentro da pastoral, da mulher marginalizada, e eu como assistida. Irmã Regina morava no Espírito Santo, dentro da congregação Irmãs Passionistas, e eu aqui, assistida da pastoral da mulher marginalizada. Assim, no primeiro momento, a irmã Regina me achou uma louca, né? Assistida, mas a partir do momento que a irmã Regina viu minha história, a irmã Regina começou a acreditar e a gente já tinha passado pelo processo de encontro de mulheres em situação de prostituição em Ipatinga, em Minas Gerais, e a irmã Regina conhecia a minha posição. E a gente começou a conversar, mas a irmã Regina estava dentro da congregação dela no Espírito Santo e eu aqui em São Paulo, ainda vulnerável. Não foi bem atrás de mim, mas acabou sendo atrás de mim. Por quê? Porque a irmã Regina, ela veio porque a congregação dela mandou ela para fora do Espírito Santo por várias questões, né? Até porque a irmã Regina é tão louca quanto eu, e a irmã Regina estava trabalhando a questão do tráfico de mulheres no Espírito Santo, né? E ela já tinha me chamado para ir ao Espírito Santo, para falar da vulnerabilidade das mulheres, né? Mas a coisa ficou muito complicada, porque os traficantes foram presos, muita coisa aconteceu, e a irmã Regina foi mandada primeiro para Barbacena. Ela foi mandada para Barbacena para tirar ela lá do Espírito Santo, até pela fragilidade da proteção que eles tinham. Ela chegou a ser ameaçada, a congregação foi ameaçada, né? E ela, estando em Barbacena, ela ficou muito frágil, né? E mandaram ela de Barbacena para São Paulo. Irmã Regina, como não tinha ninguém que a ouvia, né? Ela me procurou, né? Ela me procurou, e aí eu fui mais uma ouvinte para os problemas da irmã Regina, né? Até para que ela, naquele momento que eu queria trazer a irmã Regina para o nosso lado, porque eu estava com dificuldade com a pastoral da mulher marginalizada. Então, naquele momento, eu queria trazer a irmã Regina para nós, né? Hoje nós somos amigas, parceiras, irmãs, né? E briga também. Sim, sabe? Eu acho que nós brigamos até demais, né? Eu acho que eu cobro da irmã Regina mais do que eu deveria cobrar, e talvez ela cobre de mim também mais do que ela deveria cobrar, porque eu acho que é uma coisa que nós duas estamos exigindo muito uma da outra. Não, o primeiro momento foi assim, um encontro, né? Eu escondendo da irmã Regina, não querendo que a irmã Regina se encontrasse comigo, porque eu via ela assim como uma pessoa que estava querendo mudar a minha vida, interferir na minha vida, aquela coisa toda, mas chegou um momento que não teve mais jeito, né? Fugir, mas nós duas sentamos juntas e começamos a discutir o problema das mulheres, né? Porque dentro do Parque da Luz nós tínhamos um problema muito sério, uma mulher agredindo a outra, era a competitividade, era a busca de clientes, e quase sempre eram os mesmos clientes. E aí eu
parei com a irmã Regina e começamos a pensar, né? Então, um dia a irmã Regina me perguntou assim, ela fez a pergunta que até hoje eu falo, porque a irmã fez essa pergunta, né? Porque ela me perguntou assim, o que você acha que essas mulheres precisam? Quantas mulheres analfabetas tem aqui? Aí eu olhei para a irmã e falei, umas 3 ou 4. Nem sabia. Porque, na realidade, eu não sabia quantas mulheres existiam lá que não eram analfabetas. Aí a irmã Regina falou, vamos aproximar dessas mulheres analfabetas, né? E aí foi outra coisa, porque a gente aproximou realmente de umas 3 ou 4, né? Que hoje eu posso até citar o nome. Era a Renata, a Ayla, a Marli e a Luciana. Eram essas 4. Então a irmã Regina, como ela é como professora, né? Ela falou, eu vou alfabetizar essas mulheres. Tá bom. A irmã Regina foi cheia de coragem, né? Só 4. Então ela foi cheia de coragem. Só que aí a gente descobriu uma outra história, que várias mulheres falavam assim, eu não quero ler, eu não quero discutir, eu estou sem óculos, sabe? Mas eram mulheres que não sabiam ler, tinham vergonha de falar. E aí a gente descobriu que eram mais de 50 mulheres naquele momento. Só que também naquele momento a gente conseguiu atingir quantas? 4 mulheres, onde a irmã Regina toda quarta-feira ia lá sentar, ensinava, conhecia as primeiras letras, aquelas coisas tudo. E a gente aí ficou perdida, né? Não sabia o que fazer. Como é que a gente vai resolver essa questão? A gente se meteu numa coisa que a gente não dá conta de resolver, mas também a gente descobriu que tinham pessoas, né? Pessoas que poderiam estar nos ajudando e a gente nem sabia como. E naquele momento, a gente tinha as meninas abolicionistas, né, que ajudavam a gente assim de uma forma que a gente nem acreditava, né, que elas faziam um esforço desumano, né, puxar a bicicleta, limpar o lugar que está imundo, buscar soluções onde não tem, fazer bolinho em casa para sentar com as mulheres e fazer uma reunião. E aí apareceu a Ciane, a Rebeca, a Mariana, quem mais? A Carol. Bem, um monte de meninas, né, que se eu for citando aqui, eu vou até tá sendo injusta. Seguimos nosso caminho, fizemos um trabalho onde levava livros para o espaço do Parque da Luz para as mulheres, levamos, exploramos longamente a Rebeca, né? Que eu gosto de falar muito na Rebeca, que é aquela japonesinha assim pequenininha, mas com uma força enorme, né? Mas a gente ainda não sabia o que fazer, né? Foi uma coisa assim muito louca que a gente não sabia o que fazer, mas que várias mulheres foram os primeiros passos da alfabetização foi a partir da irmã Regina, sabe? Eu acho que a irmã Regina foi assim uma pessoa que deu a vida dela para essa luta. Ela mesma costuma falar assim, não,
esqueci a palavra também. Mas a minha luta é para que as mulheres que vivem da prostituição avançar. Fizemos todo aquele trabalho, tivemos um trabalho assim que é cômico, porque é um tal de conseguir uma bicicleta, mas não ter quem leva essa bicicleta, porque nem eu nem a irmã pedala, mas aí vieram novamente as abolicionistas, que nos deu assim um apoio muito grande e fizeram o trabalho braçal também com a gente, que foi muito forte. A Yara foi assim uma pessoa muito importante para a gente, né? Aquela negra lá, eu tenho um carinho muito grande pela Yara, né? Porque a Yara, ela acreditou no nosso trabalho, mesmo sem conhecer, né? Porque a Yara chegou, se ofereceu, né? E assim, ela não chegou perguntando o que nós fazíamos, ela chegou se oferecendo, sabe? Ó, tem o espaço do Museu da Língua Portuguesa e ela não cedeu o espaço, simplesmente chegou e falou quantas vezes vocês precisarem, né? Mas depois ela voltou atrás e falou 2 vezes por semana vocês podem usar o Museu da Língua Portuguesa, né? E aí a gente começou a usar o Museu da Língua Portuguesa para que a gente tivesse um espaço oficial, mas a gente continuava dentro do Parque da Luz. Não, a Yara é uma negra maravilhosa. Sabe, eu tenho paixão pela Yara, eu amo aquela nega, eu falo para ela, eu não canso de falar, Yara, eu te amo, porque ela acreditou no nosso trabalho. Museu da Língua Portuguesa para a gente foi um caminho onde a gente conseguiu um apoio, né? Naquele primeiro momento onde a gente não tinha nenhum apoio, né? E eles vieram, né? Sala Futura, vieram com a Sala Futura nos oferecendo, né? Mas nós precisávamos alguma coisa além disso, né? Alguma coisa além disso, porque não adianta a gente ter um espaço da imprensa que nos apoia se a gente não tem o apoio governamental. E aí, mais uma vez, lá vou eu, né, buscar com a minha companheira Dulce Xavier, que era secretária adjunta do Haddad, da Secretaria de Mulheres, né? Na verdade, não era do Haddad, da Secretaria das Mulheres, e aí a Dulce Xavier, ela bancou a coisa com a gente, meio assim, né, assustada, né? Mas ela bancou a coisa com a gente de fazer uma rede para discutir a prostituição na cidade de São Paulo, né? Que era uma coisa que ninguém falava, todo mundo punha debaixo do tapete, mas que naquele momento, de repente, as 50 mulheres do primeiro momento, a gente viu que o negócio estava crescendo, que já não era mais só 50 mulheres. Até porque a gente tinha apoio da companheira Dulce, mas a gente tinha um administrador de parque que nos cedia um espaço onde a gente fazia uma reunião, que no primeiro momento ele nos cedeu para fazer cada mês, uma vez por mês, mas naquele momento o cara não soube como escapar e estava sendo a cada 15 dias e a gente fechando com uma rede, né? Uma rede municipal
onde a gente discutia a prostituição em todas as secretarias, né? E aí a gente conseguiu trazer Secretaria de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Trabalho. A gente trouxe 6 secretarias para sentar com a gente e discutir a questão da prostituição na cidade de São Paulo. Então, aí a gente conseguiu manter o espaço do Museu da Língua Portuguesa e conseguiu induzir, que aí eu costumo falar que foi induzir o secretário, o administrador do Parque da Luz a nos ceder a cada 15 dias o espaço da casa de chá que é dentro do parque. E também a gente conseguiu fazer uma junção de intersecretarial para a gente discutir a prostituição na cidade de São Paulo. Né? Eu acho que a gente viveu toda essa história, né, que foram muito fáceis, difíceis, pesadas, leves, sabe? Mas a gente chegou, né, no 2020. Quando a gente fala de oferecer alguém que vive na vulnerabilidade, é sempre bem pesado, né? Porque todo mundo tem medo de não receber aquela parte que cabe a ela na história, né? Então sempre foi muito pesado. Eu e irmã Regina pensamos nessa história, primeiro das sacolinhas das crianças, num momento que eu nem sei o que é que a gente estava pensando. Eu acho que é um momento meio da gente falar, preciso fazer alguma coisa, preciso ser boazinha, preciso, sabe? E foram 4 anos a gente entregando sacolinhas para as crianças. E sempre, todo ano era muito pesado. Por quê? Primeiro, nós pedíamos a sacolinha e não estipulávamos até quanto era o valor, aquela coisa toda. Então tinha alguém que pegava uma sacolinha assim, faraônica, né? Que eram coisas assim, porque eu vi gente dentro da ONG recebendo mini computador, aquelas coisinhas todas. E vi gente recebendo uma bonequinha, uma bermudinha, uma coisinha assim. Então, a gente sabe que isso acontece, né? Porque nós temos pessoas, uma diversidade muito grande de pessoas que faz doação. Mas a gente começou a pensar como trabalhar isso, né? E quando a gente descobriu a forma assim, não, vamos colocar para as pessoas o valor X para dar para cada um, aí chegou a pandemia. Sabe? Porque o ano passado a gente não deu presente para as crianças, porque a questão econômica no país já estava difícil. E o que nós fizemos? Nós demos uma cesta básica, uma cesta de Natal e mais um pedaço de carne para cada uma das mulheres que eram atendidas, que naquele momento eram 200 mulheres. Mas a gente descobriu hoje, né, que a coisa vai muito além, né? A coisa vai muito além porque acontece coisas, a natureza nos dá coisas que a gente não consegue administrar bem. E aí veio a pandemia, né? Essa pandemia aí nos enlouqueceu, né? E assim, mais uma vez, graças à loucura, né?
nós conseguimos ser o primeiro grupo a lançar uma campanha para ajudar o nosso grupo que vive em vulnerabilidade, né? E eu costumo falar assim, os loucos sempre avançam, né? Fazem as loucuras assim de uma forma, porque no terceiro dia que a Gabi estava em casa, e eu no primeiro que eu estava em casa, eu falei assim, Gabi, a gente precisa fazer alguma coisa. E aquela portuguesinha louca falou assim para mim, vamos lançar uma campanha? Lançamos a campanha, sabe? Lançamos a campanha. Essa campanha nos proporcionou, eu acho que é um dos maiores trabalhos que eu consegui fazer dentro de uma ONG 100% vulnerável, porque nós somos 100% vulnerável, por não ter apoio governamental, por não ter apoio de empresas, por a gente contar só com os voluntários, né? E a gente conseguiu, no primeiro mês, atender 180 mulheres, dando cesta básica, ajuda de custo, né? Que não era a ajuda de custo, mas para algumas a gente ia trabalhando a partir da necessidade de cada uma. Então, para algumas chegou a sair R$500, para outras chegou a sair R$200, mas que a gente conseguiu. E no primeiro mês a gente cobriu R$20 mil dentro de uma campanha de um grupo que não tinha um centavo, né? Porque a gente vive sem um centavo sempre, né? De um grupo que não tinha um centavo, a gente conseguiu atender essas mulheres. Hoje a gente pensa assim, aparecem mais mulheres. Hoje a gente tem cadastrada 200 mulheres, mas a gente atende na faixa de quase 500 mulheres mês, e sempre buscando uma forma de atender essas mulheres da melhor forma possível. Essas mulheres têm filhos, netos, sobrinhos. A gente nunca quis trabalhar com a questão dos filhos dessas mulheres. Hoje nós atendemos, tem uma campanha, mais uma vez ideia da Gabi, né? É uma campanha que busca ajuda para os bebês, né? Que a gente está conseguindo já atender mais de 20 crianças, né? Que não é muita coisa nesse universo, mas é muita coisa para nós, que é leite, fralda, se precisa de algum remédio, uma vez por mês alguém vai levar uma cestinha básica com fruta, um franguinho, coisas assim. Então eu acho que a gente está respondendo, aqui nós viemos, sabe? Infelizmente, a gente foi obrigada a estar atendendo crianças, idosos. Nossa proposta, no primeiro momento, era trabalhar com as mulheres que vivem da prostituição, até 80 anos. Porque a gente tem mulheres até 80 anos prostituindo. Mas hoje a gente tem neto, bisneto dessas mulheres, com um grupo tão diversificado que a gente tem, a gente teve que pensar muito, né? E a gente começou dando ajuda de custo, mas a gente pensou muito que essa coisa de dar dinheiro sem fazer com que as pessoas produzam é muito difícil. Até pela estima das pessoas, né? Porque o que a gente procura trabalhar é essa coisa das pessoas não ficar pedindo sempre alguém que dá alguma coisa. E chegamos à conclusão, junto com as mulheres, de que elas tinham que produzir alguma coisa.
Primeiro momento, pensamos em máscaras. Um pequeno grupo começou a produzir máscaras, mas a gente começou a visualizar que existiam outros caminhos também. Porque o que é que as pessoas estavam usando muito? Produto de higiene e limpeza. A gente sentou com algumas mulheres e essas mulheres optaram por fazer sabonete líquido, sabão e sabonete, né? E isso aí está dando muito certo para a gente, porque nós temos um pequeno grupo de mulheres que está produzindo sabonete, sabão e sabonete líquido. Sendo que, por exemplo, agora nós temos um pedido grande, que são 10.400 pedras de sabão, e essas mulheres estão produzindo. Já estão avançando na quantidade, na produção, e eu acho que para a gente isso aí é um avanço muito grande, porque eram mulheres que as pessoas achavam que só sabiam prostituir, e hoje elas sabem também fazer outras coisas. Até isso a partir de cursos que fizeram antes da pandemia e estão conseguindo elaborar o trabalho de uma forma muito tranquila e até estão entregando quantidades, né, que a gente não imaginava. 10.000 sabonetes. Sim, 10.400 sabonetes, já entregaram mais de 1.800 sabonetes líquidos, frascos de meio litro de sabonete líquido e mais de 1.000 pedras de sabão que elas entregaram. E assim, pra gente tem uma outra coisa que é muito forte pra gente, porque algumas mulheres que a gente dava a ajuda de custo, chegou pra gente e falou que não precisava mais dessa ajuda de custo, porque a partir da venda dos produtos que elas produzem, elas conseguem sobreviver. E tem uma que só fabrica, só produz máscara, que ela produziu nesses 5 meses mais de 4.500 máscaras, e que essas 4.500 máscaras foram vendidas, algumas doadas, e ela está sobrevivendo disso. Então, para a gente, isso aí é um retorno que não tem como a gente dizer que não é um bom retorno. E essa ideia de oferecer esses cursos e essa estrutura para as mulheres produzirem e venderem, elas estão até ficando autônomas, né? Vendendo elas mesmas. Sim, hoje a gente está tentando fazer com que algumas delas façam o MEI, né? Para que elas sobrevivam e não dependam da gente. Porque até agora nós pegamos uma forma delas pegar 70% do lucro e 30% a gente usa para comprar os insumos para elas produzirem. Mas a gente quer que elas comprem esses insumos, elas assumam essa produção e que essa produção seja delas. Que a gente não pegue nem 30%, nem 10%, nem 5%, que seja tudo delas. E elas estão produzindo na casa delas? Sim. Uma boa parte delas produzindo na casa delas, mas algumas ainda não têm condição de trabalhar na casa delas. E aí a gente precisa de ter um espaço, uma casa onde elas produzam e tenha alguém
para coordenar esse trabalho, para que elas aprendam a administrar a produção delas, a venda delas, para que a gente não fique trabalhando com elas, né? Que elas administrem o trabalho delas e não precisem da gente, porque a nossa proposta é essa, que as mulheres caminhem sozinhas, sem a nossa intervenção. Então, o que a gente precisa é de um espaço onde essas mulheres produzam e a gente esteja junta, a gente busque condição para que elas vendam esse produto e a gente trabalha na divulgação desse produto para que elas consigam sobreviverem disso. A gente nunca pensa de que a gente vai dar o resultado para elas, mas a gente quer trabalhar a busca desse resultado junto com elas. Eu sou Cleone Santos, estou presidente da ONG Agentes da Cidadania, trabalho no grupo Mulheres da Luz. Está bem difícil para todos, principalmente para as mulheres da luz, que estão no dia a dia, lá no bairro da Luz, vivendo em situação de prostituição. São mulheres na faixa etária dos 40 a 70 anos, que têm filhos, netos, bisnetos, né? E na maioria das vezes depende delas. Nós estamos numa campanha pedindo, quem puder, primeiro, divulgar para a gente essa campanha, né? E também doar cestas básicas, produtos de higiene pessoal e limpeza. E também pode estar entrando no nosso Facebook, que é Mulheres da Luz, e no nosso Instagram, que é ONG Mulheres da Luz, para saber um pouquinho da nossa história, onde estamos, com que mulheres trabalhamos. Quem sabe vir com a gente num trabalho voluntário para mudar a história dessas mulheres ou ajudá-las a refletir para mudar essa história. Não sabemos até quando vai essa crise, como eu já disse, mas sabemos que existem essas mulheres e sabemos que junto delas tem outras pessoas que necessitam comer, beber, vestir e outras coisas mais. Quem puder, doe, divulgue e venha com a gente das Mulheres da Luz.